E aí, meus queridões e minhas queridonas, estão interessados nessas aulinhas que colaboram para a compreensão dos textos, das questões, da utilização de elementos linguístico-gramaticais que são comuns nas provas de língua portuguesa do Enem? Então aproveita aquilo que o Te Ensina tem para te oferecer. E vem comigo para a análise da questão número 24 do Enem de 2020. Você perceberá que nessa questão número 24, o objetivo principal sinalizado na questão diz respeito exatamente ao tratamento de recursos linguístico-gramaticais, aquilo que a gente conhece como gramática. Pois é, torna-se fundamental conhecimentos e o uso de habilidades correspondentes a essa competência, que é a competência 6 do Enem. A competência que analisa a língua na sua diversidade de usos. Desde a norma padrão, as regras que estão relacionadas à norma padrão da língua, como concordância, regência, uso dos verbos, sinais de pontuação, funções da linguagem e etc., até o valor semântico, os sentidos que emanam a partir do uso desses recursos linguísticos que se fazem presente em quaisquer textos que usamos no nosso cotidiano, sejam eles orais ou escritos. Pois então, a questão número 24 vai tratar de um desses temas, que diz respeito a um tipo de forma nominal do verbo, o gerúndio. Vamos à questão, depois a gente faz alguns comentários sobre formas nominais do verbo. Questão 24 começa por meio do seguinte texto base. Decreto número 28.314, de 28 de setembro de 2007, demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos 7 e 26 da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta. Artigo 1º. Fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Artigo 2º. Fica proibido, a partir desta data, o uso do gerúndio para a desculpa de ineficiência. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de setembro de 2007, 119ª da República e 48ª de Brasília. Este texto, que foi acessado lá no DOD, do gov.br, em dezembro de 2017, ele tem todas as características de um texto instrucional, um texto prescritivo, um texto orientador, porque diz respeito a uma lei, a um decreto, que são textos que regulam comportamento. Então, trata-se de um texto de caráter prescritivo instrucional. O texto tem como tema principal, elemento fundamental, o gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio é uma das 3 formas nominais do verbo, tá? Quais são essas formas nominais? Nós temos o infinitivo, que correspondem aos verbos que tem sempre a desinência R, e são verbos que indicam ação. Então vamos lá, por exemplo, vender. Vender é um verbo na forma de infinitivo. Qual é o elemento que indica essa forma verbal? A desinência R. Então são verbos que indicam ação. Depois nós temos aí verbos no gerúndio, que são verbos que sempre vão indicar uma ideia de continuidade. Verbos que vão indicar uma ideia daquela ação que teve um início, mas para a qual não houve fim.
Então, são verbos que indicam continuidade de uma determinada ação. E observem que os verbos no gerúndio têm sempre a desinência NDO como sua marca. Vendendo, cantando, partindo, sofrendo e etc. Continuidade. Vou escrever mais bonitinho aqui. E por último, a última forma nominal que nós temos do verbo é o particípio. O particípio é aquela forma nominal do verbo, seja cuja função é normalmente indicar a mesma função de um adjetivo, né? Aquela que transmite uma informação de forma direta. Então, busca descrever, por exemplo, ou caracterizar. Então, nós temos destacados como 3 formas do verbo: o infinitivo, terminado em R, o gerúndio, sempre marcado pela desinência NDO, e o particípio, vendido. O particípio, ele apresenta geralmente, a sua marca é o ido, ado, ida, ada, que é o particípio regular. E o particípio irregular, que é apresentado, a partir de outras características. Bom, formas nominais do verbo. O infinitivo sempre indica a realização de uma ação. O gerúndio sempre traduz aquela ideia de uma ação que teve um início, mas não teve um fim, porque ela está sempre em continuidade, em andamento. E o particípio sempre revela uma função de descrever, de adjetivar, de qualificar ou caracterizar. Por isso, torna-se fundamental pensarmos no uso dessas 4 formas nominais do verbo. Tendo esse conhecimento linguístico, gramatical, que compõe a nossa estrutura de comunicação e informação, então nós vamos para a questão proposta. Esse decreto, 28.314, de 28 de setembro de 2017, pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica conclusão de uma ação? Não. Quem é que indica a conclusão da ação? O infinitivo. Realização de um evento. Observem se há alguma delimitação ou alguma pista no texto que faz referência à realização de um evento. Também não. Repetição de uma prática. Existe alguma prática que deve ser repetida ou que repetidamente promove uma desculpa de ineficiência no poder público? Essa informação também não está presente no texto. Continuidade de um processo. Qual é o processo que dá a ideia de continuidade? Desculpa de ineficiência. Posso, talvez, marcar essa alternativa. E letra E. Transferência de responsabilidade. Observem, o uso do gerúndio promove, segundo o decreto, transferência de responsabilidade para outra pessoa, para um outro funcionário, para um outro sujeito, inserido em alguma repartição pública. Existe essa ideia presente no decreto? Também não. A alternativa mais adequada, que é citada e deve ser utilizada a partir dos nossos conhecimentos linguístico-gramaticais, diz respeito exatamente à letra D de dado. O uso do gerúndio é utilizado como desculpa de ineficiência porque ele indica continuidade de um processo. E que processo é esse? O processo de os sujeitos envolvidos no tratamento do trabalho no Distrito Federal, serem sempre ineficientes. Um processo de continuidade. Portanto, a alternativa correta para essa questão, que exige de você conhecimento linguístico-gramatical das suas aulas de língua portuguesa e associa cada item ao que o texto fornece, está presente no gabarito da letra D. Está vendo como as aulas de português são importantes? Porque elas também indicam ideias
comportamentos e recursos que a própria língua oferece para realizarmos uma questão como essa. Tá aí a dica do nosso vídeo. Aproveite as aulas de português, preste atenção no seu professor e realize boa prova Enem. O Te Ensina e eu deixamos um abraço para você. Até nosso próximo vídeo.